Vamos continuar então a conversar sobre deficiência intelectual? Bem, a definição usada hoje, a mais recente e tanto para a área da educação como da saúde, é a definição de deficiência intelectual da Associação Americana de Deficiência Intelectual, que diz assim, que a pessoa, ela precisa ter uma limitação no funcionamento intelectual, mais 2 áreas, no mínimo, do comportamento adaptativo. Então, quando nós falamos que estamos frente a uma pessoa com deficiência intelectual, essa pessoa necessariamente ela tem uma limitação no funcionamento intelectual, mais 2 áreas do comportamento adaptativo, no mínimo, comprometidas. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Eu vou falar primeiro do funcionamento intelectual e depois no outro vídeo eu falo das áreas do comportamento adaptativo. Então, quando nós pensamos em deficiência intelectual, 2 pontos: funcionamento intelectual e área do comportamento adaptativo. O que é funcionamento intelectual? A palavra intelectual, ela vem do quê? Ela vem de inteligência. Todos nós somos inteligentes, todos nós somos dotados do poder através do cérebro, do poder do saber, do poder do desenvolver. Isso é a nossa inteligência. Uns com grau maior de inteligência, uns com grau menor, uns com uma inteligência para uma área, outros com uma inteligência para outra, mas todos nós somos seres humanos dotados de inteligência, certo? Isso é claro para qualquer pessoa, inteligências essas diferenciadas entre si. Então, funcionamento intelectual, essa limitação que a pessoa com deficiência vai ter, significa o quê? Que ela não vai aprender? Vai. Só que nesse processo de aprendizagem, ele tem uma limitação. E limitação, pessoal, eu não sei se é claro para vocês, mas limitação, a palavra limitação não significa chegou até aqui e parou. Essa limitação é entendida como uma condição diferenciada. Então, a pessoa com deficiência intelectual, ela tem uma inteligência também como as demais outras pessoas, só que a forma dela aprender, a condição que ela tem para o seu desenvolvimento, no caso, por ter essa limitação, por ter essa condição diferenciada, ela exige apoios maiores. Quando eu me refiro aqui para vocês em relação a essa aprendizagem, a essa inteligência, e isso vai ficar mais claro para vocês entenderem quando nós falarmos das áreas do comportamento adaptativo, eu não estou me referindo à área apenas acadêmica, a questão escola. Então, funcionamento intelectual, essa inteligência que eu coloquei para vocês, que a pessoa com deficiência intelectual ela tem numa condição diferenciada em relação aos demais, ela é em relação à vida. Nós vemos essa pessoa ao avaliarmos, e nós somos pessoas integrais, nós não somos parte a parte. Então, a questão da deficiência intelectual, esse comprometimento é na questão totalitária. Ela é na questão totalitária a partir do momento que eu vejo esse ser como um todo e em alguma parte ele vai ter um comprometimento maior, certo? E não ver essa pessoa como apenas escola. Então, o fato dessa criança ela ter um atraso na aprendizagem,
ter uma dificuldade a mais que os demais, isso não necessariamente vai significar deficiência intelectual. Porque a inteligência, ela não se limita à questão escola. Nós não somos só leitura e escrita, não é? Quantas pessoas não desenvolveram a habilidade da leitura e da escrita por inúmeros fatores, e nem por isso são pessoas com deficiência intelectual. Aqui eu não estou tirando mérito da escola de forma alguma. A gente sabe o quanto isso é importante, a leitura e a escrita para o desenvolvimento do ser humano. Mas o ser humano não é apenas leitura e escrita. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Funcionamento intelectual. Essa pessoa, ela tem uma limitação no funcionamento intelectual. Entendam esse funcionamento intelectual como o todo. Essa pessoa, esse ser humano, como alguém que aprende várias questões de forma diferenciada da nossa. Então, Raquel, essa pessoa com deficiência intelectual, ele não vai se desenvolver em nada? Muito pelo contrário. Ele tem funcionamento intelectual comprometido, com essa limitação, e as áreas do comportamento adaptativo. Nós temos 10 áreas. Das 10 áreas, não necessariamente ele vai ter todas. E é aí que é a riqueza em relação à deficiência intelectual. Quando se pensa que essa pessoa, ele não vai ter nada a desenvolver, é aí que a gente se engana. Ele pode ter, sim, uma área comprometida, mas essa área é uma. As outras, não necessariamente ele vai ter. Então, vamos voltar. O que é deficiência intelectual? É o funcionamento intelectual comprometido, uma limitação no funcionamento intelectual. O que é funcionamento intelectual? É a nossa aprendizagem, ou melhor, é a nossa inteligência. E a pessoa com deficiência intelectual, essa aprendizagem dela para desenvolver sua inteligência, ela precisa de um caminho diferenciado do nosso. Ah, mas eu afirmo para você que tal pessoa não aprende. E eu afirmo para você que todos nós podemos aprender. A gente precisa encontrar os caminhos para que isso ocorra, para que isso aconteça, certo? A gente tem que entender também uma questão bem clara. Quando nós falamos em funcionamento intelectual, nós temos dentro disso as funções cognitivas que a gente já viu. A atenção, não é? As memórias. As funções cognitivas, elas estão dentro do funcionamento intelectual. Então, essa pessoa, o desenvolvimento dela vai ser um desenvolvimento mais lento e que demanda um maior incentivo, um maior estímulo do que os demais. Mas se algo ele tem extremamente comprometido e naquilo ali a limitação é muito grande, nós temos que pensar nas outras áreas e desenvolver para ele as outras áreas. É nesse sentido que eu afirmo que todos nós podemos aprender. Agora, o funcionamento intelectual dele é extremamente comprometido, ele é severo, pervasivo. Esse aluno, ele não está na nossa escola, ele está na APAE. E lá, na APAE, o que vai procurar desenvolver para ele? Porque sempre a crença na aprendizagem, as atividades práticas, as AVPs e as AVDs, atividades de vida diária. Por quê? Porque mesmo ele tendo um comprometimento severo e pervasivo em relação ao funcionamento intelectual, ele precisa ser funcional, ele precisa conseguir se virar, ele precisa conseguir ter autonomia, pelo menos no seu cuidado. E é nisso que é incentivado para ele. Então, as nossas crianças que estão na escola,
com deficiência intelectual, por maior que seja o nível de dificuldade que ela traz, de comprometimento no funcionamento intelectual, eles têm condições de avançar. Eles têm condições de se desenvolver, se não for dentro de uma habilidade, que seja através de outra. E é isso que é o currículo adaptado, que nós vamos falar em momento oportuno, e eu não vou citá-lo nesse vídeo, certo? Uma outra coisa que eu quero me referir para vocês também em relação a funcionamento intelectual, o que é essa limitação? Então, para essa pessoa, de forma geral, vendo o indivíduo como um ser total, para ele é muito mais complicado a questão das ideias complexas, da resolução de problemas. Então, tudo que for mais esmiuçado e mais facilitado, ele consegue desenvolver melhor. Ideias complexas é complicado para que ele entenda. Resolução de problemas complexos também é mais complicado. Então, vamos entender o funcionamento intelectual como a dificuldade aí de desenvolver o raciocínio lógico, o aprendizado em relação às ideias complexas e a resolução de problemas complexos. Raciocínio lógico. O raciocínio lógico é algo muito abstrato, não é? Então, por isso que muitas vezes aquilo que é prático para essa pessoa vai facilitar. E é nesse sentido que eu digo para vocês do que é uma aprendizagem diferenciada. Ele tem uma inteligência também, ele tem um intelectual comprometido, mas o intelectual, a inteligência dele existe, só que ele precisa ter outros meios para vir a se desenvolver. Lembrando sempre, uma pessoa com deficiência intelectual, ele não tem todas as habilidades comprometidas, o que está na nossa escola, o que está na educação comum. Agora, os alunos que estão nas escolas de educação especial exclusiva, na sua grande maioria, eles têm. Eles têm das 10 habilidades que nós temos, praticamente todas, certo? Mas o nosso foco aqui são os alunos que nós temos na escola comum, que ele tem sim condições de vir a se desenvolver por meios diferenciados. Bom, funcionamento intelectual. Quem que faz essa avaliação? Quem que tem essa autonomia para dizer qual é o nível dele? É a área da saúde. É o relatório clínico que essa criança vai ter, certo? Existem os testes, os protocolos, tudo mais, dentro daquele processo de avaliação que eu disse para vocês no vídeo anterior. O funcionamento intelectual dessa pessoa, ele tem que ser abaixo da média, para ele ser considerado uma pessoa com deficiência intelectual. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar no QI, coeficiente intelectual, certo? Hoje, a palavra QI, ela existe ainda na DSM-4, na 5 não mais, nessa classificação que é usada hoje, certo? Hoje é falado funcionamento intelectual. Então, a pessoa, para ela ser considerada deficiente intelectual, ela tem que ter o funcionamento intelectual, que é o que antes se falava QI, abaixo da média. Se ela for limítrofe, ela não é deficiente intelectual. Então, eu disse para vocês no início desse segundo vídeo, deficiência intelectual é funcionamento intelectual comprometido, mais as áreas do comportamento adaptativo, pelo menos 2. Então, voltando aqui no funcionamento intelectual, essa pessoa, ela tem que ter o funcionamento intelectual abaixo da média. Isso vem... Essa avaliação dele ter o coeficiente intelectual abaixo da média vem da área da saúde. Nós que somos especialistas em deficiência intelectual, nós temos condições sim de avaliar isso, mas nós não temos repertório e autonomia técnica para tal. Quem faz isso é a área da saúde, certo? Para fazer esse diagnóstico. Do atendimento em educação, nós não temos essa
esse repertório técnico. Nós até sabemos qual é o nível de coeficiente intelectual dele, pelos testes, pelos protocolos, mas quem afirma isso é a área da saúde. Então, quem é o nosso deficiente intelectual? É a pessoa que tem o funcionamento intelectual abaixo da média. Limítrofe não é, e quem dá essa medida, vamos dizer assim, via diagnóstico é a área da saúde. Quem tem o coeficiente intelectual, o funcionamento intelectual abaixo da média, ele é aquela pessoa que tem sim uma inteligência, mas essa inteligência dele tem um comprometimento muito grande no raciocínio abstrato, na resolução de problemas e na compreensão de ideias complexas. Para ele, tudo precisa ser mais facilitado. E associado a isso, ao funcionamento intelectual, estão as funções cognitivas que a gente já conversou um pouquinho. A memória, a linguagem, a função executiva, que também tudo isso faz parte do funcionamento intelectual. Então, aqui eu quis colocar para vocês o que é funcionamento intelectual, que é a primeira parte da deficiência intelectual. E agora, no nosso terceiro vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as áreas do comportamento adaptativo, que a pessoa ela precisa ter também, além do funcionamento intelectual, no mínimo 2 áreas comprometidas. Vamos dar mais uma paradinha e depois a gente continua.